é muito forte quando a gente diz: nós somos a casa de Deus. Porque no Antigo Testamento, Deus não morou em Abraão, Deus não morou em Moisés, Deus não morou em Davi. E nisso nós temos um privilégio superior a eles, porque hoje nós somos casa e habitação do Deus Altíssimo. Antes, eles tinham Deus através de um relacionamento. Hoje nós temos Deus morando em nós. Antes, para eles invocarem a Deus, eles precisavam de tangedores tocando, eles precisavam de nuvens se movendo, eles precisavam de períodos grandes de jejum. E hoje, para nós invocarmos a Deus, basta entrarmos no nosso quarto e falar: Deus, vamos para um papo sério. E aí Deus fala: eu estou aqui. Esse é o tempo da graça e da dispensação de Deus. E eu tenho vivido nesses dias uma intensidade dessa consciência de que Deus habita em mim. E tendo essa consciência de que Deus habita em mim, eu começo então a tomar cuidado aonde eu vou, cuidado com quem eu sento à mesa, cuidado a lugares que eu piso, cuidado a coisas que eu falo, porque Ele está aqui. Diga assim comigo: Deus está aqui. Deus não está aqui. Tem gente que fala assim: Deus não está na coinonia. Glória a Deus, nem é para estar. Porque se Deus estiver aqui, Ele não está aqui. Deus não se move de forma geográfica. Eu não consigo entender as pessoas que falam que aquela igreja tem uma unção de prosperidade. O dia que a igreja tiver unção para alguma coisa, Deus deixou de existir dentro de nós. Ele passou a se mover geograficamente, não mais internamente. E ontem eu ministrei uma palavra numa conferência chamada Reino Inabalável. E eu ministrei a respeito do reino abalável e do reino inabalável. Nós vemos uma sociedade onde o que você tem, o que você porta, o que você veste, é muito mais importante do que o que você é. As pessoas, elas julgam a outras pelo dinheiro, pelo status financeiro, e pessoas são mais importantes ou menos importantes por coisas. E eu não estou falando de uma forma filosófica, é a verdade. Você chegar com um Vectra todo capô descascado num lugar, cheirar com um Jeep Compass, o tratamento é outro. Fala: rapaz, viu o carro do irmão? Se aí deve ser. Um dia eu falo que Deus me ama. Eu tenho 3 camisetas da Calvin Klein, tudo original. Eu ganhei as 3. Às vezes eu chego em algum lugar que eu falo: hein, tá podendo, hein? Eu falo: mas quando eu vou com essa, eu não estou podendo? Ontem eu achei interessante, estava conversando com o pastor. Falei: rapaz, eu estou vestindo tudo simidão. Eu estava com o sapato que eu ganhei de aniversário, com a calça que eu ganhei de aniversário, com a camisa que eu ganhei de aniversário e com a cueca que eu ganhei de aniversário. Falei: hoje eu estou no simidão. E é bom isso, porque quando nós entendemos que o conceito do mundo é esse, nós ficamos felizes quando os nossos olhos não estão postos nisso. Ainda que não tem problema nenhum usar uma camiseta da Calvin Klein, ter um Jeep Compass e ter uma casa na Vila Oliveira. Glória a Deus por isso. Mas a sociedade, ela julga e ela aponta as pessoas por causa disso. Porque o conceito de sucesso é alguém que está em destaque. Isso faz parte de um reino abalável. Porque um dia o Jeep Compass pode fundir o motor, a camiseta Calvin Klein pode furar, desbotar e já não servir mais. E aquilo que era tão valoroso para mim em algum momento, em outro deixou de ser valoroso, porque perdeu a essência. Você já deu roupa para doação? Quem já deu roupa para doação? Roupa que você amava.
e aí não serviu mais, ou ficou muito desgastado e você doou essa roupa para alguém. Um dia eu assisti um vídeo de uma organizer, e ela falava assim: sempre que você for dar suas roupas, agradeça pelas roupas. Bobeira. Aí fui eu lá, só que aquilo ficou no subconsciente, né? Aí eu fui dar umas roupas minhas. Aí eu peguei uma camisa social minha. Falei, vou agradecer a camisa, né? Camisa, muito obrigado. Aí parece um maluco falando com a camisa, né? A hora que eu comecei a agradecer a camisa, eu comecei a chorar. Falei, camisa, essa camisa estava comigo na primeira vez que eu ministrei para pastores e líderes, eu ministrei com essa camisa. Aí eu comecei a me lembrar dos momentos bons que aquela camisa participou comigo. E acabei não dando. Fiquei com dó e guardei a camisa de volta. Falei, como que eu vou te dar? Passamos tantos momentos bons juntos. E guardei ela de volta lá no guarda-roupa, acho que eu vou pôr num quadro. A primeira vez que eu ministrei para pastores e líderes, ela estava comigo. Me lembrei uma vez que eu ministrei uma palavra, tinha um deputado federal lá na primeira cadeira, e eu falei, nossa, aquele dia eu até tremi na base, né? E falei, pô, você estava comigo. Como que eu posso te dar? Faz parte da minha vida. Aí eu parei com esse negócio de conversar, e fiquei tudo no saco e dei. Falei, não está dando certo, senão eu não vou dar roupa nenhuma. Mas se nós entendemos que o reino abalável, ele despreza pessoas. O que eu faço pelas pessoas é escrito na areia, agora os meus erros são escritos na rocha. As pessoas esquecem facinho tudo que eu fiz, mas um erro que eu tiver, elas me acusam o resto da vida. Mas lembra? Quantas amizades, quantas pessoas saíram da igreja, pastor, estou chateado com você. Por quê? Porque você não me ligou. Falei, nossa, mas e as 1000 vezes que eu te liguei? Não, tudo bem, mas uma vez você não me ligou. Isso faz parte de um reino abalável, onde as pessoas são descartáveis. Onde as pessoas, elas não são valorizadas por quem elas são, mas pelo que elas fazem ou deixam de fazer. Agora o reino inabalável, ele é um reino que me dá porrada. Ele é um reino que me dá pancada. Ele é um reino que me confronta. Ele é um reino que fala assim, se você não dizimar, você vai para o inferno. Ah, eu estou chateado. Não importa, vai chateado para o céu. Prefiro ser indo chateado para o céu do que felizinho para o inferno. O reino inabalável são valores construídos na eternidade, não valores construídos numa denominação ou num grupo de amigos. O reino inabalável, ele me confronta todos os dias, e são amargas esses confrontos, mas que produzem em mim vida para a eternidade. Abra sua Bíblia comigo e você vai ver que Jesus falou isso de forma muito simples, em um texto. Mateus capítulo 24, no versículo de número 35. Eu não consigo entender alguns valores que o reino abalável prioriza tanto, porque talvez hoje o meu coração ele está muito firmado no reino inabalável, ou no conceito de Cristo sendo gerado em mim. Mateus capítulo 24, no versículo 35. Quem achou? Kleber, lê em voz alta aí, por favor. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus resume o reino abalável e inabalável nesse versículo e ponto. Ele fala assim, céu e terra passarão, reino abalável. Ele está falando, tudo que existe, tudo que você vê, vai acabar um dia. Beleza acaba, carro bom acaba, casa boa acaba, comida boa acaba. Ou seja, tudo que aquilo que nós enxergamos um dia acaba. Aí ele fala, céu e terra passarão. Mas aí ele fala o quê? Olha o reino inabalável que é. Mas as minhas não passarão. O salmista,
no Salmo 119 ele fala: guardei a tua palavra onde? No meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Ou seja, o reino inabalável se dá pela liberação de palavras que constroem. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 7. E aí quando nós dizemos, né, sou casa, sou sua casa, porque agora está na moda, né? Esses louvores, sou casa, eu sou sua casa. Que tremendo, fantástico. Eu choro toda hora que canto esses louvores. Mas isso precisa ser uma verdade em nós. Se eu sou a habitação de um Deus altíssimo e de um Deus criador dos céus e da terra, isso precisa ser verdade na minha vida. Se Deus habita aqui, Ele vai comigo em todos os lugares. Guardei a tua palavra, o salmista diz, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Agora nós não guardamos só a palavra, nós guardamos o Deus Todo-Poderoso dentro de nós. Ele passa a habitar em nós. Você está me entendendo? Sim ou não? Quem é casa aí? Fala para o irmão, então vigia, irmão. Que é perigoso ser casa. A casa, olha o que Jesus fala. Mateus capítulo 7. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre o quê? A rocha. Desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou dos seus ensinamentos. Agora, abra comigo em Hebreus capítulo 12. Hebreus no capítulo 12. Então Jesus está falando, olha, nós ouvimos palavra todos os dias. E estas palavras, elas precisam construir algo em nós. Essas palavras, elas precisam me fazer mais fortalecido a cada dia. Essas palavras que vão me fortalecer nos dias maus. São as palavras que eu ouço aqui, que me fortalece quando alguém me trai, que me fortalece quando alguém fala mal de mim, que me fortalece quando alguém me denigra a minha imagem, que me fortalece quando eu descubro que tenho uma doença. Essas palavras que eu tenho recebido, que me sustentam nos dias de dificuldade, são as palavras que eu estou recebendo de Deus. São as palavras que você está recebendo de Deus. Amém? Algo está sendo construído dentro de nós, e eu creio que a preocupação nossa nesses dias precisa ser isso: construir dentro de nós um reino inabalável, que ainda que o abalável deixe de existir, o que é inabalável permanecerá. Hebreus capítulo 12, no versículo 25, diz assim: vede que não rejeiteis ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós se nos desviamos daquele que é dos céus. Então diga para o irmão que está do teu lado, ouve o que o pastor está dizendo nessa noite. Fala para ele, senão você está na roça. Hebreus que fala, escritor de Hebreus que está falando. Ó, eu tenho respaldo. Ele fala aqui, né? Ó, não rejeite ao que fala, porque senão escaparão aqueles que rejeitaram, né? Versículo 26, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis ou as inabaláveis permaneçam. Aleluia! Pelo que tenho recebido um reino que não se pode ser abalado, retenhamos a graça para
pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Então o escritor de Hebreus está dizendo assim: olha, tudo que foi criado um dia deixará de existir, mas preste atenção nas palavras, e que em você seja construído um reino inabalável, que as palavras que você está ouvindo gere em você a manifestação do Cristo ressurreto, que será suporte nos dias maus. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: nos dias maus, se nós não estivermos firmados e arraigados em Cristo, nós não suportaremos. Como é difícil quando aquilo que é abalável abala. Se nós não estivermos firmados, nós nos abalamos juntamente com tudo isso. Quantas pessoas têm um carro roubado e choram, que minha vida acabou. Agora eu não sei mais o que vai ser da minha vida. Quantas pessoas perdem um cachorrinho, e não estou desprezando quem tem cachorro, só um exemplo. Eu vou morrer junto. Perde um ente querido, e a primeira vez eu não vou saber viver sem ele. Aí passa uma semana, um mês, já está vivendo sem. Porque o que é abalável vai nos deixar. O irmão que está sentado ao seu lado um dia vai te deixar. Alguns vão deixar depois do culto já, né? Vão embora, cada um para sua casa, né? Mas tudo que é abalável um dia vai nos abandonar. Então a preocupação é construir em nós algo inabalável, que ainda que o abalável caia, nós permaneceremos fiel. Eu vi há pouco tempo um tornado que esteve nos Estados Unidos, e no bairro todo foi devastado pelo furacão. Sobrou uma casa de pé. Todas as casas eram de madeira, só aquela ela não era um casão não, era um casebre feito de cimentinho. Ficou lá. Enquanto muitos se preocuparam em construir mansões de madeira, o simplesinho construiu um barraquinho bem alicerçado. Na hora do furacão e na hora da tempestade, as grandes mansões caíram, ruíram, e o casebrinho lá, feito de cimentinho, permaneceu. E Deus não se impressiona com a aparência, Deus não se impressiona com o estereótipo. Quando Samuel vai ungir Davi, Samuel olha para todos os irmãos de Davi e fala: cara, esse tem porte de rei, esse é bonito, parece um rei. E Deus fala: Samuel, eu não olho como os homens estão olhando, vocês estão olhando aquilo que é exterior, e o que é exterior será abalado, mas aquilo que está dentro, que é inabalável, permanecerá. Então é para isso que eu estou atentando. Então Deus nesses dias está nos fortalecendo para que quando tudo deixar de existir, nós permanecemos de pé. Tem tanta gente que ficou preocupada quando o Bolsonaro ganhar, se o Bolsonaro ganhar, se o Lula ganhar, se o Joaquim ganhar. Eu falei: qualquer um ganhar, minha vida continua. Porque o meu coração não está firmado nessas coisas de um reino abalável. Se a gente for olhar em Gênesis capítulo 3, Deus implantou em Adão um reino inabalável. Mas Eva atentou para as coisas que se viam. Eva atentou para um reino que não era o de Deus. Eva atentou para aquilo que estava diante dos olhos dela, que era bonito. Gênesis capítulo 3, no versículo 6, vai dizer assim: vendo a mulher que a árvore era boa, desejável aos olhos, e boa para dar entendimento, pegou o seu fruto e comeu. Porque um reino abalável, ele se mostra de forma maravilhosa. Um reino abalável, ele se mostra de forma desejosa, que as pessoas queiram fazer igual. Às vezes tem pessoas que falam: nós estamos vivendo um tempo muito forte do entretenimento,
que as pregações, se elas não tiverem um peso de entretenimento, elas não têm valor. Se eu não falar no final ainda dessa mensagem, que Deus está contigo, Deus vai te levantar, não foi uma boa pregação. Porque o mundo que nós vivemos é um mundo do entretenimento. Você quer ver uma coisa? Quem já ouviu o Cláudio Duarte? Ele é o pastor mais assistido da internet. As mensagens dele são boas? Sim ou não? Sim. Constroem algo em nós? Sim ou não? Sim. Mas é carregada de entretenimento. Agora ele começou a pregar menos brincalhão. Não sei se você já viu isso. Ele começou a pregar mais para líderes, menos brincando. O ibope dele na internet caiu. E ele fala isso no Instagram dele. Você pode procurar, ter um vídeo dele no Instagram. Porque ele chegou a um tempo que ele falou assim: eu estou dando muito entretenimento às pessoas. Então quando eu faço rir, eu sou bem aceito. Agora quem é pai e quem é mãe? Toda hora você ri pro seu filho? Ai, derrubou o vaso, ai que bonitinho. Você tem que falar o quê? Senta aqui que nós vamos conversar. Essa semana eu fui descer do carro, peguei a blusa da Rebeca, caiu a tiara dela no chão. Eu com a mão, eu estava com um galão de água aqui, cheio de bolsa aqui, a Marinês com um monte de coisa. Falei: filha, pega a sua tiara. Não vou pegar. Falei: filha, eu tava com um galão de água, pingando água na roupa. E eu segurando um monte de coisa. Filha, pega a sua tiara. Não vou pegar. Aí nós falamos: vai ficar aí. Aí ela. Aí nós tivemos que voltar. A Marinês colocou todas as bolsas no chão, pegou a tiara. Só que chegou em casa, não teve graça. Nós sentamos ela e ministramos uma palavra para edificar algo dentro dela. 4 anos. Falei para ela assim: a vida, filha, é feita de um ajudando o outro. Quando você não ajuda o papai, você está me sobrecarregando. E falei assim mesmo. Nós falamos, né? E a ministração olho no olho, cara feia. Passou uns minutos, ela falou assim: papai, amanhã se eu derrubar a tiara eu pego, tá? Então, para nós construirmos algo, não pode ser dado no mundo de entretenimento, porque nós estamos trazendo o entretenimento para dentro da igreja, só que na hora da luta as pessoas estão mudando de igreja, e as pessoas saem da igreja, chega a dizer: pastor, estou saindo da igreja, beleza, estou indo para outra, beleza, tchau, Deus abençoe. Puf. Por quê? Porque aqui não está me entretendo mais, aqui não está me satisfazendo a minha alma mais. Então agora eu vou para outra igreja, eu vou para outro casamento, eu vou para outro emprego, porque este não está suprindo as minhas necessidades. Mas quem diz que nós precisamos ser supridos em nossas necessidades por pessoas? A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19: o meu Deus, o Deus de paz, Ele me suprirá em todas as minhas necessidades. Então Eva, ela foi muito movida por aquilo que ela viu. Cuidado com o que você está vendo, ouvindo, porque a serpente seduziu Eva pelo ouvido. E o diabo não tem pressa para nos seduzir. O diabo, ele não tem pressa. Eu estava pensando isso hoje. Eu preciso comprar um negócio urgente. Eu tenho um cara que me manda um negócio no WhatsApp há 1 ano, ou até mais. Eu já pensei em bloquear, mas eu sou meio bonzinho para alguma. Falo, bloquear o cara, deixa o cara mandar, né? Agora que eu preciso do negócio, falei: graças a Deus que esse cara me manda, porque exatamente o que ele vende é o que eu preciso. Ou seja, 1 ano ele está falando como se estivesse jogando palavra ao vento, mas na hora da minha necessidade eu sei a quem correr, porque eu ouvi tudo aquilo, eu não desprezei o que ele estava liberando sobre a minha vida, ainda que era só propaganda, mas uma hora que eu precisei, eu sei onde buscar. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 2. Sabe, irmão, a minha oração é que nós começamos a ser mestres. Diga para o irmão que está do teu lado aí: já era para você estar dando discipulado, irmão. Já era para você estar pregando em multidões, para multidões.
Já era para você estar escrevendo uns 2, 3 livros. Segunda Coríntios capítulo 11, versículo 2 e versículo 3 diz assim: porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios: porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber quem? Cristo. Olha a preocupação de Paulo. Sabe qual é a minha responsabilidade, Kleber, como pastor? É se Jesus voltar hoje, você está bonitinho. Só falar: Jesus, pode levar porque está pronto. Agora a gente está caminhando junto quanto tempo, Kleber? 3 anos? 4 anos mais ou menos, né? Mais ou menos. Aí Jesus vem buscar o Kleber hoje, o Kleber vai para o inferno. Está repreendido em nome de Jesus, só um exemplo. Aí Jesus vai chegar para mim no dia do grande juízo e falar assim: chega aí. Olha aqui, ó. Tá vendo fulano lá? Tô. Então, por que você não preparou ele para cá? Era sua responsabilidade preparar ele. Era sua responsabilidade moldar ele. Era sua responsabilidade encaminhar ele. Por que você não fez isso? Ele não quis ouvir Deus. Deus fala: não estou perguntando se ele quis ouvir ou não. Você tinha que ter construído um caminho para chegar ao coração dele. Você acha que é fácil ser pastor, irmão? Você acha? Você acha que eu não penso nisso diariamente, que um dia Jesus vai falar: meu, chega aí, senta aqui, vamos conversar. Ah, Jesus, o fulano saiu da igreja. Saiu. Mas o papo é reto agora, eu e você aqui. Saiu por quê? Só que não sou eu não, viu? Vai cobrar todos os pastores aqui. Tem esse negócio no céu não, que Jesus vai falar assim, ó: pastor líder, vem. Jesus vai falar assim, ó: os 10 que tem, uma roda aqui, ó. O couro vai comer primeiro no meu lombo, vai comer dos outros também. Vai sobrar, vai estralar no... Mas a preocupação de Paulo era essa: eu preciso gerar em vocês Cristo, para que quando Ele venha... Olha, presta atenção, porque isso é muito sério agora. Olha aí, ó, presta atenção nessa revelação. Cristo, quando Ele vier buscar a igreja, Ele vai buscar quem tem a mesma natureza que Ele. Por que Ananias, Misael e Azarias não foram queimados na fornalha de fogo ardente? Porque a natureza do fogo consumidor ardia dentro deles. Então o fogo fazia parte da mesma natureza. Eles não foram consumidos. Por que Daniel não foi comido pelos leões? Porque havia um leão, o leão da tribo de Judá dentro de Daniel. Era a mesma natureza dentro da cova. Por isso eles não foram consumidos. Agora, quando Cristo vier buscar a igreja, Ele vai buscar quem tem a mesma natureza que Ele. Cristo, quando buscou Ananias, Misael e Azarias, ou vulgo, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha, Ele buscou quem tinha a mesma natureza. Por que Ele não salvou todo o bando? Porque só os 3 manifestavam o caráter, a natureza do Deus fogo consumidor. Então Paulo ele fala isso: a minha preocupação é que Cristo seja gerado em vocês. Aí no versículo 3 ele fala: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade. É simples. É simples. Paulo fala assim: olha, a minha preocupação é que vocês fiquem buscando muitas revelações profundas, quando o evangelho é simples. Paulo está dizendo assim: a minha preocupação é que vocês fiquem se apegando a coisas de um reino abalável, quando na verdade as coisas do reino inabalável são simples. Gálatas 4,19, não precisa abrir, ele diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Abra comigo sua Bíblia, já estou encerrando em 2 Coríntios capítulo 4. Estou quase encerrando. Mas sabe, a minha oração nesses dias é que quando o reino abalável me decepcionar, Lidiane, né? Eu não fique chorando. E olha que esses dias eu passei uma luta,
Que eu fiquei dentro do meu quarto assim, ó. A minha esposa sabe disso. Fiquei, o reino abalável não vai me abalar. O reino abalável não vai me abalar. Porque Cristo está sendo gerado em mim. Há um Cristo manifesto de um reino inabalável dentro de mim. E as coisas externas não vão me fazer murmurar. Sabe o que o diabo quer? Que a gente fique assim, Deus, você esqueceu de mim. Nós estávamos aqui no bate-papo com os homens na sexta-feira, foi tremendo, né? Renanzinho aí arrebentou no violão. Foi um derramar de Deus, e entrou um cara aqui. Entrou um cara aqui e falou assim, eu quero oração. Pernambucano, cadê ele? Está aí? Não. Falou que pernambucano não mente, domingo estou aí, cadê, Mário? Tá nada, né? Mas amém, né? Mas ele pediu oração. Aí nós pusemos ele no meio da roda e falou, vamos orar. Ele falou, Deus não existe, Deus não está comigo, Deus não sei o quê. Aí o Mário conduziu a oração. O Mário começou a liberar palavras proféticas no ouvido dele, né, Mário? Você é um vencedor, você é um guerreiro. Aí ele começou, é mesmo, eu sou professor de jiu-jitsu. Sou professor de kickboxing. Ele levou tão ao pé da letra as palavras que o Mário liberou. E o Mário, você é um guerreiro, você é um vencedor. No final o cara estava assim, uou, eu amo Deus. Ele falou, mas agora há pouco você falou que não amava? Que Deus tinha te abandonado? Ou seja, havia um Cristo, e ele é diácono. Cristo estava ali dentro dele. O problema é que o reino abalável abalou as emoções dele. E a beleza do Cristo revelado se perdeu. Tem muitas pessoas que murmuram tanto, reclamam tanto, que o Cristo não consegue se revelar, porque o reino abalável consegue abalar. E aí Paulo diz assim em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16: por isso não desfaleçamos, ou não desfalecemos, 2 Coríntios 4, 16. Fala para a pessoa do seu lado assim, meu irmão, aguenta firme. Tudo passa. Sabe, certa vez, um rei estava para morrer e chamou seu filho. Uma vez um rei para morrer chegou, chamou seu filho e tirou o anel do dedo. O anel simboliza autoridade. E ele falou para o filho assim, filho, eu estou passando para você a autoridade. E todo momento da sua vida que você passar, lembre-se do que está escrito neste anel. Só que só tire o anel do dedo quando você estiver passando por momentos difíceis ou bons. E aquele rei morreu. E aí o filho foi assumir a primeira batalha. E na primeira batalha o exército dele começou a perder pela inexperiência dele de assumir um reinado. E no momento de angústia ele já não sabia mais o que fazer, e ele lembra das palavras do pai. Aí ele tira o anel e ele lê: isso também passará. E aquilo animou, ele falou, você vai passar, e vão para cima e tal, e venceu aquela guerra. E aí ele voltou para o reinado, para o castelo dele lá, debaixo de louvores, de glórias, de folhas de louro. E aí chegou lá, ele tirou o anel e leu. Estava escrito: isso também passará. Momentos bons passam, momentos ruins também passam. Por isso não desfalecemos, porque toda a dificuldade que você está passando vai passar. Aleluia. Momentos ruins não são para sempre, assim como momentos bons também não. Me anima e puf, levanta e corta, né? Mas diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem, olha a preocupação de Paulo, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Aleluia. O que você está recebendo aqui nessa noite é para um renovo para a sua vida. Você fala, pastor, mas não tem nenhuma palavra triunfalista. Tem sim, está se renovando algo dentro de você, que amanhã a luta que você vai passar, ou as alegrias que você vai passar, você vai dizer assim: isso não me move, porque eu sei que o meu Redentor vive, e em todos os momentos Ele está cuidando de mim.
E aí Paulo continua dizendo assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Quem já passou uma leve e momentânea tribulação? Para nós toda tribulação é longa e pesada, né? A gente pode passar a luta um dia, mas parece que é uma eternidade, né? Aí o irmão fala: irmão, só leve momentânea porque não é com você, o infeliz. Talvez a gente não tenha coragem de falar, mas pensa. Né, irmão? Pimenta no olho do outro é refresco, né? Leve porque não é você que está passando. Hoje estávamos conversando sobre isso, não é? Tem gente pior. Você já viu? E olha que interessante. Eu não sei se você já teve diagnóstico de alguma doença muito grave. Quem já teve diagnóstico de doenças graves? Qual é a primeira coisa que você pensa, pastor Herbert? Vou morrer. Qual é a primeira coisa que você pensa? Está com câncer, vou? Por que ninguém pensou vou ser curado? Isso aí não é nada, tranquilo, aleluia. Isso é só para a vitória de Deus, isso é nada. O que é a primeira coisa? Vou morrer. Aí quando a minha esposa recebeu esse diagnóstico do vou morrer, nós fomos num médico, tinha as 10 revistas, com um monte de testemunho, de revista Cara, às vezes, essas revistas assim, né, Contigo, mas que Ana Maria Braga tinha sido curada do câncer, a fulana tinha sido curada do câncer, ou seja, foi proposital, o médico colocou um monte de revista com testemunhos de pessoas que haviam sido curadas. Porque se nós entendemos que a nossa leve e momentânea tribulação vai passar, nós glorificamos a Deus. Então diga para você mesmo, essa luta não é eterna não. Porque ela está produzindo um peso eterno. Diga assim, essa luta produz peso eterno. Aleluia! Produz um peso para a glória. Então o que nós passamos, ainda que as pessoas não valorizem, não entendam, está sendo produzido para nós um peso de glória. Sabe o que é isso? Hebreus capítulo 12 vai dizer que nós estamos rodeados também de tão grande nuvem de testemunha. Está lá Paulo dizendo assim: Márcia, ó, parabéns, hein? Passou, chegou, aleluia. Há uma grande nuvem de testemunha. Aí Paulo continua dizendo: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O reino abalável é um reino que se vê, o reino inabalável é um reino que nós não vemos, mas que algo está sendo gerado para nós, um peso de glória. A luta que nós passamos, ela está gerando para nós peso de glória. Como está sendo gerada? Quando eu tinha que dar porrada na cara de alguém, eu abracei. Quando eu tinha que maldizer alguém, eu falei bem. Isso produz peso de glória. É fácil? Não, é difícil. Tem pessoas que me defraudaram, tem pessoas que me roubaram, e é difícil olhar no olho delas e dizer assim: olha, eu te amo em Cristo Jesus. Mas quando eu libero um eu te amo verdadeiro, produz peso de glória. E aí Cristo fala assim: é isso, porque ninguém foi mais afrontado que Jesus. Jesus andava 24 horas com pessoas do lado dele dizendo assim: por que você está fazendo isso? Por que você está cruzando a perna? Por que você está com a Bíblia aberta? Por que você pintou o cabelo? Por que você passou lá? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Imagine 24. Jesus, para ele ter um descanso, sabe o que ele fazia? Vou para o monte orar. A Bíblia diz que todo dia Jesus ia para o monte. Todo dia. Ou seja, o lugar. Os acusadores não vão para o monte, porque eles estão firmados num reino abalável. Aonde que Jesus fugia dos críticos? No monte, lá eles não estão. Por quê? Porque se eu sou casa, eu sei que isso não pode fazer parte da minha vida. Jesus fala assim: quer ver, ó? Ah, beleza, está falando mal de mim? Quero ver você falar mal. Vem aqui agora, sobe aqui. Sobe no monte aqui, fala que isto é homem. A Bíblia não relata nenhum fariseu que subiu no monte para orar com Jesus. Nenhum. Se você achar um na Bíblia, depois você me mostra, que eu não conheço. Fala assim: então os fariseus seguiram Jesus até o monte. Nem os discípulos. Os que foram dormiram. Porque tem situações que nós precisamos passar e é sozinho. As pessoas não vão nos ajudar. Tem momento que o monte é lugar de
eu e Deus. Agora eu comprei um fone de ouvido, aqueles que tampam o ouvido inteiro. Aí eu ponho lá o louvor e eu fico lá. Eu me isolo. Às vezes a Rebeca parece por quase infarto. Aí a mãe Inês fala: pô, já estou te chamando faz meia hora. Mas eu me fecho no meu monte ali no quarto, eu tranco a porta, encosto a porta, ponho o fone. E esse louvor aqui, pode subir no Ministério do Louvor para a gente cantar de novo. É porque eu ouvi ele mais de 300 vezes no meu histórico do YouTube, você pode ver lá. Porque eu tenho declarado: Deus, eu preciso entender isso, que eu sou casa. E se eu sou casa, Deus, eu preciso construir esta casa sobre a rocha. As críticas não vão me abalar. As dívidas não vão me abalar. As traições não vão me abalar. As dificuldades não vão me abalar. Porque há dentro de mim sendo construído um reino que vem dos céus. E esse reino é inabalável. E quando a estrutura deixar de existir? As coisas vão deixar de acontecer? Não. O Ministério do Louvor está aqui, né? Mas domingo nós não tivemos, quinta-feira nós não tivemos Ministério do Louvor. Teve culto ou não teve? Eu não estou criticando, não. Só dando um exemplo. Não teve. Não fiquei bravo, nem triste. Falei: agora nós vamos adorar com o senhor youtuber. Bota 3 louvor no YouTube e vamos adorar. O Ministério de Louvor não vai no meu quarto adorar a Deus comigo. Eu adoro com o YouTube lá no meu quarto. Parecia o nosso... eu não sei quem para os outros, mas para mim parecia que eu estava dentro do meu quarto na quinta-feira. Falei: Deus, que momento tão glorioso. Que momento bom. Que momento de adoração. Que eu senti uma presença de Deus de uma forma... Deus me tocou de forma diferente naquele dia. Então às vezes a estrutura falha. E é normal a estrutura falhar. Mas ainda que o abalável falhe, o inabalável está se manifestando. O inabalável, ainda que o dinheiro falte, eu continuo: Deus, eu nasci sem carteira. Tudo que eu tenho foi do Senhor. E vou voltar para o céu sem carteira também. Ah, Deus, eu nasci sem roupa. E vou voltar para lá sem. Bendito é o nome do Senhor. Quando a estrutura falhar, o inabalável se manifesta. Sabe quando a gente vê que pessoas têm um reino inabalável dentro delas? É que elas estão passando luta e elas falam: pastor, fica tranquilo, é leve momentânea tribulação, está produzindo em mim peso de glória. Tem irmão que eu ligo e falo: irmão, vou te visitar, pastor. Se for por mim, não precisa, fica tranquilo que eu estou bem. Falo: porque é um reino inabalável se manifestando. Ninguém vai na minha casa orar por mim, não, irmão. E não é porque eu sou pastor. Ninguém, nunca uma pessoa disse: pastor, eu vou na sua casa orar por você. Nunca. E nem por isso eu desviei, nem por isso eu sou menos crente. Nunca ninguém falou: pastor, vou na sua casa porque eu preciso orar por você. Sair no reteté. E nem por isso eu sou um desviado. Nem por isso eu chego e não... irmão, ninguém tem me visitado, irmão. Há um reino inabalável que se manifesta quando o abalável falha. É isso que Paulo está falando, é isso, Júnior, é isso que nós precisamos manifestar. Mas é isso. Quando o abalável falhar, não tem problema, é a oportunidade do inabalável se manifestar. O pai do pastor Daniel Porto, a gente fala, um dia eu fui buscar o pai do pastor Daniel Porto no hospital, né, pastor? Foi eu e o pastor Daniel, ele chegou aí, foi pregar fora e chegou. Mas foi eu e o pastor Daniel buscar o pai dele, ele tinha tido um infarto, né, pastor? Lá em São Paulo, 1h30 da manhã. Aí veio o pastor Jorge com um cobertorzinho, de pijama, saiu do hospital de pijama, né? O cabelo todo despenteado. Aí a hora que abriu a porta do carro, falou: e aí, pastorzão, como é que você tá? Ele falou assim pra mim: inabalável. Aí a gente começou a rir. Mas ele não falou só como força de expressão.
Ainda que o abalável me desampare, o inabalável se manifesta. E é o jargão dele. A gente encontra com o pastor Jorge toda hora. E aí, pastorzão, como é que tá? Inabalável. Quando a estrutura falha, o inabalável se manifesta. Amém? Diga para o irmão que está do teu lado: tem um inabalável aí dentro de você, meu irmão. Em nome de Jesus. Tem um inabalável aí, tem um inabalável. Viu? Tem um inabalável aí dentro. Quando alguém falar para você, você é um coitado, fala uma vírgula: que coitado, eu sou casa de um Deus inabalável. Ah, você estão te desprezando. Que me desprezando o quê? O Deus inabalável mora dentro de mim. Se coloque em pé, vamos declarar isso, que nós somos casa de um Deus inabalável, e essa casa está sendo construída na rocha. Ainda que o abalável me deixe, o inabalável se manifesta. Aleluia. Vamos declarar isso. Oh, tens liberdade aqui, Espírito Santo. Oh, Rakalabassuri Cantorobalabachaya.